Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos para estudarmos a sua gloriosa palavra. É uma rica oportunidade em que nós, como igreja do Senhor, podemos reservar esse tempo para estudarmos a palavra de Deus. Essa lição, que é a sexta lição deste trimestre, trata do assunto que se refere à condição dos gentios sem Deus. Esse texto bíblico está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estudamos já os primeiros capítulos do livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios e vamos continuar com a lição 6, tratando especificamente da condição dos gentios. Bendito seja o nome do Senhor, dentro do contexto de igreja, do surgimento da igreja. Somos gratos a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, e queremos assim orar, nesta oração apresentar as famílias, as pessoas que estão muitas vezes enfermas, passando por adversidades, para que o Senhor possa estender as suas mãos e dar livramento às pessoas, amigas, aos irmãos em Cristo. Agradecer a Deus por aqueles que já tiveram a sua saúde restaurada, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e Ele continua cuidando de nós. Oremos em nome do Senhor Jesus. Justo e soberano Deus, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. E te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estarmos, Senhor, estudando a Tua palavra. Pai amado, nós te louvamos pela vida dos teus filhos que estão empenhados nessa obra. Te louvamos, Senhor, pelas famílias que estão sendo alcançadas por meio dessa palavra. Te louvamos, Senhor, pela vida daqueles que estão distantes, mas que brevemente estarão perto. Pai, estenda as tuas mãos sobre aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão preocupados, por aqueles que estão, deveras, Senhor, muito preocupados com essa situação. Pai amado, abençoa o nosso país, os governantes e o ministério da igreja. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. A lição que iremos estudar hoje, que é a sexta lição do nosso trimestre, que refere-se à igreja eleita. Bendito seja o nome do Senhor. Tem como leitura bíblica em classe uma carta aos Efésios e o livro do apóstolo Paulo aos Romanos. E o texto áureo da nossa lição, ele diz que, portanto, lembrai-vos de vós que noutro tempo ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Efésios capítulo 2 e versículo 11. A verdade prática diz que, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendências de Abraão e herdeiros da promessa. Glória seja dado o nome do Senhor. A leitura bíblica está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a primeira parte da leitura bíblica, os versículos, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12, que diz: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pelas mãos dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 14. E fosse pai da circuncisão, daquele que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão e tiveram na incircuncisão,
porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral da nossa lição tem como base esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Os objetivos específicos da lição: conceituar espiritualmente a circuncisão e incircuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Graças a Deus por esta abordagem. O ponto central da nossa lição é que os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas que a Abraão foram feitas. Então essa lição, ela tem dentro da sua estrutura apresentar a condição que os gentios estavam, que os gentios se encontravam. Ou seja, eles eram considerados pelos judeus como incircuncisos. Ou seja, eles não tinham a esperança de estar dentro dos pactos que Deus fez com o povo de Israel. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição dos gentios. Quando Paulo escreve aos Efésios, esclarecendo a condição que os gentios estavam antes de aceitar a Jesus e trazendo ao entendimento aqueles cristãos que eram judeus, trazendo o entendimento da condição dos gentios dentro da promessa de Deus, não somente para os judeus, mas para toda a humanidade. Então, nesse primeiro momento da lição, nós vamos entender por que no texto Paulo chama de incircuncisos. Ou seja, por que os gentios eram considerados incircuncisos? Então, o que era isso? O que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal na carne, era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, e esse sinal externo pertencia ao povo de Deus e representava a aliança que Deus tinha feito com os descendentes de Abraão. Gênesis capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 11. Então, existia um procedimento para aqueles que eram judeus, e eles tinham que fazer a circuncisão como sinal do pacto que Deus havia feito com o povo de Israel. E quem não era circuncidado era considerado como gentio, ou seja, estava fora da perspectiva, dentro do plano de Deus, estava aquém dos pactos que Deus tinha feito com o povo de Israel ao longo dos séculos. Então, quem não era circuncidado era considerado como incircunciso. E este sinal, esta marca, ela fazia a separação entre aqueles que eram judeus e os que não eram judeus. Tinha também um significado religioso, porque a circuncisão apontava para a santificação, porque naquela época, boa parte dos pecados estavam ligados à imoralidade sexual, e esse sinal representava que o povo de Israel tinha uma conduta separada, diferente dos demais povos. E isso era tão sério para os judeus, do ponto de vista que os judeus, eles se recusavam
assentar numa mesa para comer com alguém que não fosse circuncidado. E o termo incircunciso era um termo pejorativo, para se referir a alguém que não tinha as promessas, que não tinha os pactos que Deus havia feito com o povo de Israel. Então, a circuncisão era algo muito sério para os judeus naquela época. Por que isso era muito sério? Porque o cristianismo, ele nasce no meio do judaísmo. E no início, a igreja primitiva era considerada por muitos como uma parte do judaísmo, como um grupo religioso dentro do judaísmo. E até os próprios crentes acreditavam que aqueles que se convertiam ao evangelho de Jesus Cristo, não sendo judeus, deveriam fazer a circuncisão. E assim, de certa forma, tornando-se um prosélito judaico, aniquilando de uma maneira bem extensa o propósito da graça salvadora, que não vem não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, nessa abordagem da carta aos Efésios, ele procura enfatizar que os gentios não faziam parte da circuncisão, que a circuncisão era apenas para os judeus, era um sinal físico. E para os gentios que eram considerados incircuncisos, a circuncisão era no coração, não era uma circuncisão física. Ou seja, o sinal do novo nascimento deveria estar no coração do homem, um coração novo, um coração renovado pelo poder da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E essa situação, ela foi muito problemática para a igreja primitiva, que culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, 2, 5 e 6, onde neste concílio os apóstolos decidiram que a nova aliança era o sinal da nova aliança era o novo nascimento, não a circuncisão, eliminando completamente essa discussão do seio da igreja, para que as pessoas entendessem que os cristãos não precisavam obedecer aquele ritualismo judaico, que para alguns era muito importante. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para os judeus, os incircuncisos, ou seja, aqueles que não tinham feito o sinal na carne, que representava os pactos que Deus havia feito com o povo de Israel, eram um povo alheios aos planos de Deus. Essa era a compreensão dele. Por quê? Porque na perspectiva judaica, só existiam dois povos no mundo: os judeus, o povo escolhido, o povo dos pactos, da promessa, a descendência de Abraão, e os gentios, que eram os outros povos, que estavam alheios à promessa, estavam alheios ao plano de Deus. Isso dentro da perspectiva do judeu. Mas os gentios, antes do novo nascimento, antes de Jesus Cristo oferecer a sua vida, morrer em morte de cruz para a remissão dos nossos pecados, eles viviam imersos em uma vida de pecados e que era considerada como um paganismo. Porque os judeus, eles tinham como centro da sua cultura, da sua política, da sua religiosidade, o monoteísmo. Ou seja, eles tinham um único Deus, adoravam o único Deus. Já os gentios, eles eram politeístas, principalmente aqueles que eram romanos, os efésios, estavam mergulhados em uma sociedade onde o politeísmo imperava, existiam muitos deuses. Existiam deuses e a profanação, toda aqueles deuses que envolviam o contexto social, político, econômico.
Paulo teve problemas nessa natureza. Então os gentios estavam envolvidos nesse contexto. Eles estavam imersos em um paganismo cruel. E em função dessa falta de compreensão de um Deus único e verdadeiro, os gentios, eles eram incapazes de serem inseridos nas promessas messiânicas que apontavam para o propósito de Deus, que era a salvação da humanidade. Então, assim, dessa forma, imersos no paganismo, sem ter o conhecimento do Deus único e verdadeiro, eles eram indiferentes às promessas acerca do Messias e da sua obra remidora. Assim, eles também estavam separados da comunidade de Israel. Eles não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Ou seja, como os judeus não conheciam as promessas que Deus fez a Abraão, as promessas que Deus fez aos judeus ao longo dos séculos, eles não compreendiam o plano de Deus, eles não compreendiam a misericórdia de Deus, porque os deuses que eles adoravam eram deuses cruéis. Não se revelava um Deus misericordioso como Deus único e verdadeiro. E dentro dessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente ao povo judeu. A lei e as promessas pertenciam somente aos descendentes de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eles, como não eram descendentes de Abraão, como não vinham da linhagem de Abraão, eles estavam excluídos das promessas que Deus havia feito a Abraão. E assim, eles desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabeleceu com os patriarcas israelitas e que giravam em torno da grande promessa. Bendito seja o nome do Senhor. A saber, eles desconheciam o pacto abraâmico, eles desconheciam o pacto mosaico, eles desconheciam o pacto que Deus fez com Davi. E esses pactos eram reiterações de uma coisa só. É como se Deus estivesse falando continuamente com os patriarcas e dizendo: olha, eu tenho um pacto com vocês, eu tenho uma aliança com vocês, eu tenho algo especial com vocês. Não se envolvam com politeísmo, não se envolvam em adoração a outros deuses. Pelo contrário, eu sou o Deus único verdadeiro, eu tenho promessas a realizar nas suas vidas. Então, continuamente, geração após geração, Deus foi revalidando esse pacto, mas esses pactos que Deus trazia aos patriarcas apontava, desaguava, se alinhavam para um pacto maior, que é o pacto messiânico, que é o pacto do Messias, que era a vinda do Messias. Bendito seja o nome do Senhor. E dessa forma, como Israel, como uma nação monoteísta, adorando um só Deus, eles tinham esse contato, essa relação com Deus. Os gentios não tinham noção, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Então, quando Jesus vem, o Messias vem, e nos traz o evangelho da salvação, ele abre agora, bendito seja o nome do Senhor, o plano da salvação, que não estavam apenas sobre o guarda-chuva, digamos assim, dos judeus. Então Deus expande a compreensão do seu plano salvador, que não somente aos judeus, mas também a todos os homens que aceitassem o plano da salvação. Então, a regeneração que ocorre em Cristo Jesus revela a grandeza do amor divino. Então, o apóstolo Paulo procura trazer aos efésios, ou aos efesianos, os conceitos fundamentais do plano de Deus com relação não somente aos judeus, mas a toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa condição que os gentios estavam,
antes de Jesus, estavam numa condição desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos aos conceitos da promessa de Deus para a salvação da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. E mais adiante, no terceiro ponto, a lição fala que eles estavam sem esperança e sem Deus. Essa era a condição dos gentios. Não tinham esperança e não tinham Deus. Porque eles adoravam muitos deuses, vários deuses, mas eles não tinham Deus verdadeiro. E assim eles estavam sem esperança. E eles estavam desprovidos da confiança das promessas divinas. Porque a esperança, ela gera confiança. A esperança produz em nós a força necessária para buscar aquilo que desejamos. E como eles estavam presos, atados a uma filosofia que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, eles não tinham esperança. E o interessante é que, como eles não tinham esperança de uma vida além do túmulo, ou seja, uma vida após a morte, que o Evangelho nos traz essa perspectiva, eles buscavam os prazeres neste mundo, alimentavam sua alma com prazeres mundanos, porque não tinham esperança da vida eterna, não tinham esperança da vida após a morte. Isso fazia com que eles entrassem cada vez mais, se aprofundassem cada vez mais numa depravação moral. Essa era a condição dos gentios. E Paulo começa a mostrar que a promessa de vida eterna, a promessa de salvação, era também para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E aí eles começam a sair da condição de desprovidos da esperança, porque não conheciam as promessas, e começaram a ter acesso ao conhecimento necessário. Então, Deus começa a gerar nesses homens, por meio da sua palavra, mediante o novo nascimento, a esperança. E o comentarista da lição, ele diz que a esperança é a âncora da alma. Ou seja, a esperança é aquilo que dá suporte à alma, dá sustentação à alma. As pessoas que não têm esperança, se vocês observarem, boa parte das doenças psíquicas, psicossomáticas, doenças mentais, são decorrentes de problemas porque as pessoas não têm mais esperança. As almas das pessoas estão perdidas, estão distanciadas de Deus, não têm mais esperança da vida eterna, querem usufruir dos prazeres mundanos da maior maneira e da melhor maneira possível, porque a sua alma não está ancorada na palavra de Deus. E essa falta de esperança gera ansiedade, depressão, vários tipos de problemas psíquicos. E é por isso que nós temos uma sociedade hoje doente, porque as almas estão sem a âncora da esperança que é produzida pela salvação em Cristo Jesus. A esperança da vida eterna nos dá a certeza que os dias serão difíceis, problemáticos, teremos aflições, tribulações, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Evangelho produz em nós essa esperança. E o apóstolo Paulo, quando começa a trazer o entendimento do Evangelho, da profundidade do Evangelho, não era algo superficial, como os judeus acreditavam que vinha a ser, mas era algo mais profundo. Não se resumia apenas a ações, de certa forma, planejadas para representar uma religiosidade. Paulo estava dizendo que a circuncisão era no coração, a marca de Cristo, do Evangelho, tinha que estar no coração, o coração tinha que ser rasgado. Era isso que Paulo estava dizendo. Bendito seja o nome do Senhor. E essa marca
A circuncisão espiritual, ela ancora nossa alma e nos dá a certeza do que vai vir. Bendito seja o nome do Senhor. E essa falta de esperança e a falta de paz revelava a ausência de Deus na vida do homem. Como acontece hoje? As pessoas não têm esperança, não têm paz. Sabe por quê? Deus vai saindo. O Senhor vai saindo. E quando o Senhor vai saindo, vem o quê? A falta de esperança. A falta de esperança produz o quê? A falta de esperança produz ansiedade. Como vai ser? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser a situação? Como é que vai ser a semana? Nós temos aí uma máquina que está destruindo a esperança das pessoas. Nós temos uma máquina aí que está destruindo a paz das pessoas. E está destruindo, sabe por quê? Porque nós não estamos dando lugar a Deus em nossas vidas. Nós não estamos. Damos lugar a tudo, menos a Deus. E aí, quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, do centro das nossas preocupações, do centro das nossas decisões, o que é que acontece? Falta esperança. O que é que acontece? Falta paz. Falta sono. Falta paciência. Falta tranquilidade. Falta certeza. Tudo produzido pela falta de esperança. Parece que toda a nossa existência se resume aos nossos dias aqui. Há muitos crentes que estão vivendo como gentios efesianos. Usufruem o máximo dos prazeres deste mundo, do que este mundo oferece, porque não tem mais esperança da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a ausência de Deus produz isso. A falta de Deus produz isso. Há pessoas que acordam, que oram, que leem a Bíblia, mas parece que Deus não encontra lugar no coração. E essa ausência de Deus produz em você a incerteza, a ansiedade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, na lição, ele aborda que as pessoas estavam sem esperança e sem Deus. E como já havia falado, quando ele diz sem Deus, não quer dizer que os gentios não serviam, não acreditavam numa divindade, eles acreditavam numa divindade. Inclusive ele acreditava em muitos deuses, mas eles não acreditavam no único Deus verdadeiro. Isso era tão sério, porque a cultura dos efésios era baseada numa cultura grego-romana, onde para os gregos romanos era impossível um Deus ser escarnecido como Jesus foi escarnecido. Eles não entendiam um Deus se subjugar, de certa forma, ao escárnio humano, como Jesus fez. Isso era incompreensível. Mas aí Paulo revela, porque o Evangelho é a revelação dos últimos dias, é a misericórdia de Deus revelada aos homens. Paulo revela o plano de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o paganismo alienava os crentes, o paganismo alienava os gentios ao plano de Deus. Os judeus acreditavam que o plano de Deus estava especificamente direcionados para os judeus. Isso criava uma dicotomia em que ou era judeu ou estava perdido. Mas o Evangelho traz uma nova perspectiva. E Paulo começa a explicar aos romanos, aos efesianos, aos efésios, essa dimensão do plano de Deus para os irmãos que estavam na igreja de Éfeso, trazendo a realidade cristã para a vida comum dos gentios, agora convertidos ao Evangelho, evidenciando que o plano de Deus não estava apenas restrito ao povo judeu. Na realidade, os judeus foram os guardiões. Eles foram os guardiões de um tesouro. E esse tesouro, na plenitude dos tempos, seria distribuído para toda a humanidade. Eles guardaram a promessa, eles guardaram os
pactos, mas essa promessa, esses pactos, apontavam para o tesouro. Que tesouro é esse? Jesus Cristo. O que ele trazia para a gente? O plano da salvação, que foi esculpido, modelado, projetado, planejado por Deus na eternidade para o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a lição ela fala que a antiga condição dos gentios era lamentável, era deplorável, era uma condição terrível. Desprovidos da esperança de Deus, na vida presente, na vida futura, largados para a perdição e para o inferno. Mas Paulo esclarece que o plano da salvação tinha um propósito de trazer todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este foi o plano de Deus, este é o plano de Deus e este será o plano de Deus para a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós, em outro tempo, nós que somos crentes hoje, éramos incircuncisos. Não fisicamente, mas o nosso coração não tinha as marcas de Cristo. Hoje temos a marca de Cristo, temos a nova aliança, somos separados por Deus para um propósito final. Bendito seja o nome do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que vocês possam nesta semana meditarem na palavra, lerem a palavra, colocar Deus como sendo Deus único e verdadeiro. Você pode até dizer assim, mas irmão Gilmar, eu sou crente. Mas existem muitos deuses, muitos baalins, espalhados, disfarçados, que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um baalim. Tudo aquilo que assume o lugar de Deus na nossa vida é um baalim, é um Deus. É um Mamon, é um Dagon, é um Deus que aparece com o propósito de subtrair de nós a esperança e a paz, que só Jesus pode nos dar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma lição que estudamos. Peço a vocês que compartilhem, se inscrevam no canal, continue estudando a lição bíblica. Se você não tem a lição, vá lá na internet, bote lá, lição bíblica 6, você vai baixar a lição, baixar os comentários. Não deixe de estudar, não deixe de ler a Bíblia. Acompanhe os trabalhos da igreja, ciclo de oração infantil, ciclo de oração, culto no lar. Esteja ligado com as coisas da igreja, ouça a palavra, se alegre com os hinos, que o Senhor vai abençoar a sua vida cada vez mais. Então eu agradeço a todos, vamos orar em nome do Senhor. Incline a sua cabeça e ore comigo. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estudarmos essa lição. Uma lição maravilhosa que fala, Senhor, da nossa condição como gentios, como nós éramos, como nós estávamos excluídos, Senhor, da comunidade de Israel. Estava aquém das promessas de Deus e dos pactos que o Senhor tinha feito com o povo de Israel. Mas por meio do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que era o alvo principal dos pactos da promessa, nós agora fomos inseridos e agora somos igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ó Pai amado, nós te pedimos assim e também te agradecemos. No nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre e é o centro da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa existência. Amém. Graças a Deus. Agora eu peço que você incline a sua cabeça e receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as divinas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.